Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai discutir o caso aí dos stories de ontem. Acho que dá pra gente discutir muita coisa. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido também. É uma questão só que a gente postou ontem. Um dos motivos da gente estar entrando aí um pouquinho mais tarde também, mas provavelmente vocês vão aproveitar bastante. Então vamos lá, eu vou ler a questão aqui e a gente discorre a respeito, tá? Para ver qual que seria a melhor alternativa e com certeza a gente acaba discutindo um pouco do tema, né? Então, ó, mulher de 65 anos, diabética, moradora da zona rural, apresenta quadro de alteração de comportamento há 5 dias. Hoje, evoluindo com cefaleia e vômitos, foi levada ao pronto atendimento da Santa Casa Municipal. Ao exame físico, apresentava-se confusa, com rigidez de nuca e febril, temperatura axilar de 39 graus. Foi solicitado punção lombar com os seguintes achados no líquor: glicose de 30, proteína de 500, celularidade de 600 células com 51% de linfócito e 40% de neutrófilos. O laboratório liberou o laudo da bacterioscopia com Gram positivo. A melhor conduta neste momento é: beleza, então assim, se a gente for estratificar a ideia desse paciente, né, que é exatamente para a gente estabelecer um raciocínio clínico aqui, não só para a gente chegar na melhor hipótese, como também para a gente tomar a decisão final no que tange antibiótico terapia, a tomada de decisão com relação à conduta geral mesmo. Então, assim, uma paciente idosa de 65 anos, diabética, de comorbidade e tem uma história de uma alteração comportamental há 5 dias, tá? Independentemente dessa alteração comportamental há 5 dias, ela foi admitida confusa, rigidez de nuca e temperatura axilar de 39 graus. Ou seja, não tem como fugir da principal hipótese que trata-se provavelmente de um quadro de uma meningite. Se vai ser uma meningite pura e simples, se vai ser uma meningoencefalite, se é uma meningite bacteriana, viral, tuberculose, enfim. Isso a gente tem que continuar lendo, né, para a gente ver se a questão está apontando para alguma coisa, no que tange o quadro clínico exposto pela paciente. Mas até que me prove o contrário, é um quadro de meningoencefalite. Por quê? Porque a paciente tem a principal tríade, né? A tríade da meningite clássica é o quê? É febre, rigidez de nuca e alteração do nível de consciência. A paciente tem os três, né? Então, se a paciente tem os três, não tem como a gente não pensar num quadro infeccioso primário do sistema nervoso central. E isso, né, o principal que a gente tem é um quadro de meningite ou meningoencefalite. Ah, Breno, como que você sabe se é meningite, se é meningoencefalite? Tem como diferenciar as duas? Acaba que as coisas se sobrepõem, né? Os sintomas se sobrepõem. Mas se o paciente tivesse, por exemplo, déficit focal, crise convulsiva, né? Já mostraria provavelmente um comprometimento encefálico, propriamente dito. Mas meningite também pode fazer crise convulsiva, por exemplo, sem necessariamente ter comprometimento do encéfalo, propriamente dito, né? Mas lógico que déficit focal e etc. já seria mais a ponto da gente pensar em meningoencefalite do que meningite propriamente dito. E meningite é a inflamação das meninges, né? Que são as leptomeninges ali, aracnoide e tudo mais. Ocupa aquele espaço subaracnoide por uma infecção bacteriana ou qualquer outro agente, vai inflamar e vai provocar a manifestação dos sintomas da doença. E a rigidez de nuca, ela pode acontecer nas meningites? Pode, principalmente bacteriana, né? Agora, a gente não vai esperar, por exemplo, os sinais clássicos de meningite, de meningismo, desculpa, para bater o martelo, para falar, nossa, aqui tem uma meningite, tá? Porque os sinais clássicos, aqueles sinais de Kernig, Brudzinski, gente, sinto dizer, eles são muito pouco sensíveis, né? Mesmo nas meningites bacterianas agudas, eles são pouco sensíveis, eles são mais específicos. Então, se você tem esses sinais de Kernig, Brudzinski, provavelmente você tem irritação meníngea. Essa irritação pode ser por infecção? Pode. Mas também não é patognomônico, né? Vocês devem lembrar que sangue na meninge também irrita a ponto de provocar sinais meníngeos também. É o que acontece nos HSAs, nas hemorragias subaracnoide espontânea, em que a gente também tem irritação de meninge, simulando, às vezes, um quadro de meningismo clássico, né? Mas que nem é uma infecção bacteriana, é por conta de sangue ali. Então, tem diagnósticos diferenciais, inclusive não infecciosos, quando você tem esses sinais clássicos. Mas, independentemente disso, eles são pouco sensíveis na meningite bacteriana ou na meningite por qualquer outra etiologia. Então, a gente não tem que esperar vê-los para pensar no diagnóstico. E o diagnóstico, ele
tem que ser pensado quando o paciente tem a apresentação mais clássica, que seria febre, rebaixamento do nível de consciência e a rigidez de nuca, que também pode até não estar presente, tá? E outra coisa, às vezes vamos supor que o paciente não tem rigidez de nuca, tem febre, tem alteração do nível de consciência, aí você fica naquela. Ah, é uma ITU. Ah, é uma pneumonia, né? Fazendo um delirium, por exemplo. O paciente com febre, alteração do nível de consciência, sem rigidez. Aí você pensa, vou pensar em outro foco. Tá errado? Não, não tá errado. Mas para você pensar em outro foco, ele vai ter que ter sintomas desses outros focos. Para você bater o martelo e falar, isso é uma pneumonia. Não faz sentido o paciente ter uma pneumonia fazendo alteração do nível de consciência, ou seja, alteração de SOFA, né? Falando a favor talvez de uma sepse de foco pulmonar e febre, se ele não tem sintoma respiratório nenhum. Não faz sentido isso ser uma ITU com delirium se ele não tem sintoma urinário. Não faz sentido isso ser uma infecção cutânea com delirium se não tem lesão de pele, né? Então, mesmo que não tenha rigidez de nuca, mesmo que não tenha os sinais meníngeos clássicos, né? Uma alteração do nível de consciência com febre, sem outro foco infeccioso claro, gente, eu tenho que pensar em foco primário do sistema nervoso central. E para isso tem que acender uma luzinha, porque infecção do sistema nervoso central, de todas as infecções que a gente tem, é uma das potencialmente mais graves, né? Então, assim, ela tem que ser diagnosticada precocemente, tem que ser abordada precocemente do ponto de vista terapêutico, senão você vai ter sequela, não tem como, né? Então, você tem que raciocinar rápido, você tem que pensar nessa possibilidade, agir rápido do ponto de vista propedêutico, diagnóstico e terapêutico, tá? E aqui a questão nos ajudou porque o paciente tem rigidez de nuca, né? Mas lembrando que poderia não ter, mas a rigidez faz inclusive parte aí da tríade clássica. Então, beleza, pensaram nessa possibilidade e fizeram uma punção lombar. Aí a punção lombar veio com glicose de 30, ou seja, uma glicose baixa. Ah, mas você não tem um nível sérico da glicose do paciente. Gente, uma glicose de 30. Provavelmente está menos do que 2/3 da glicose sérica. A questão não colocou glicose sérica, mas não briga com a questão. Glicose de 30 é uma glicose baixa, até que se prova o contrário. Uma glicose menor que 40, habitualmente no líquido, é considerada uma glicose baixa, né? A rigor, menor que 2/3 da glicemia sérica, sim, mas a glicemia sérica basal desse perfil de doente, quando não, e sem contar que a paciente era diabética. Então, se a paciente era diabética, é bem provável da glicemia dela estar mais alta, porque ela está infectada, né? Então, no contexto inflamatório agudo, você libera muitos hormônios hiperglicemiantes, adrenalina, cortisol, enfim, é muito mais comum o paciente fazer hiperglicemia. Então, assim, às vezes ele não colocou a glicemia sérica exatamente para você poder raciocinar, gente, mas a paciente é diabética, a glicose dela provavelmente está mais alta. Então, essa glicose de 30 é sim considerada uma glicose baixa, mesmo sem a questão me dar o nível sérico da glicemia, né? Então, seria um tanto quanto até de bom senso nesse contexto aqui. Proteína de 500 está aumentado? Sim, bastante aumentado, inclusive. Proteínas acima de 200, às vezes, falam um pouquinho mais a favor de meningite bacteriana, mas lógico que não é patognomônico, né? Não tem cortes nem de celularidade, nem de glicose, nem de proteína para eu bater o martelo. Com certeza absoluta isso é bacteriano, com certeza absoluta isso é fúngico, com certeza absoluta isso é vírus, né? Isso é muito mais pelo conjunto dos dados para a gente pensar numa etiologia outra, mas fala a favor, uma glicemia, uma proteína alta, né, fala a favor de bactéria, mas lógico que micobactéria também pode aumentar a proteína, fungo, proteína e tudo mais. Celularidade de 600 células, com 51% de linfócito e 40% de neutrófilo. Aí vem os preciosistas, né? Predomínio de linfomono, isso não é meningite bacteriana, isso é meningite viral. Gente, quem dera se a figura de livro ela existisse toda vez na medicina, né? A medicina seria muito mais simples se a gente só visse a figura de livro. E sinto dizer, quanto mais você lida com a medicina no dia a dia, quanto mais você lida com a prática clínica, mais você percebe que a figura de livro é incomum, né? É muito mais comum você ver as várias situações por trás, né? Ou ao redor, o que tange mesmo as figuras de livro e que simboliza uma determinada doença do que a figura de livro clássica, tá? E aqui não é porque tem predomínio de linfomono que está descartado meningite bacteriana, definitivamente. Agora, é menos habitual a gente ver meningite bacteriana com predomínio de linfomono? Sim, é menos habitual. Se ele fosse colocar o classicão,
teria que ter mais de 80% de neutrófilos, né? A gente sabe que nas meningites bacterianas clássicas, a gente tem aumento de polimorfonucleares. Então, você teria aumento de celularidade com aumento de polimorfonucleares, de neutrófilo. Mas aqui está com predomínio de linfócito, mas isso também não descarta a possibilidade de meningite bacteriana. Ah, Breno, e descarta a possibilidade de vírus? Até o momento não, porque está predomínio de linfomono. Ah, mas tem glicose baixa. Sim, fala contra, né? Habitualmente as infecções virais do sistema nervoso central não costumam consumir glicose. Ah, Breno, poderia ser fungo? Poderia ser micobactéria? Poderia. Olha que legal. Você está tendo aumento de celularidade com predomínio de linfomono, aumento de proteína e queda de glicose. Então, até agora, né, poderia sim ser fungo e poderia sim ser micobactéria. Talvez, se a gente parasse o líquor por aí, de avaliar, falaria até mais a favor dessas duas etiologias, ou fungo ou micobactéria, considerando esse conjunto. Mas aí a questão me dá uma coisa a mais, que aí não tem discussão. Que a questão fala o quê? O laboratório liberou o laudo da bacterioscopia com gram positivo. Então, pronto. O laboratório te deu o agente, né? Te deu o gram. Então, assim, dá para eu falar com certeza absoluta qual que é o agente? Até o momento não, porque não me falou qual gram positivo. Mas já te falou que é um gram positivo. Se já te falou que é um gram positivo, até que se prove o contrário, isso é uma meningite bacteriana aguda. Isso não é meningite viral. Isso não é meningite por micobactéria. Isso não é meningite por vírus. Ah, mas está aumentado linfomono. Isso não é meningite por vírus, porque o gram já te falou que é uma bactéria. Se o gram te falou que está crescendo o gram positivo, pronto, né? Daí a necessidade que eu falo tanto no curso, por que é importante não pular módulos, por que o módulo inicial é tão importante, porque a percepção de você saber diferenciar o que às vezes a gente acha que tem um conhecimento mais pormenorizado por trás, quando você lida na prática médica com uma situação dessa, você cai a ficha. Nossa, peraí, eu deveria saber isso, né? Por quê, gente? Porque o gram, principalmente nesses contextos, ele é divisor de águas. E a meningite é um dos principais contextos que o gram é um divisor de águas. Porque o gram, ele sai antes da cultura. Então, você tem que ter uma noção do gram para saber o que fazer do ponto de vista de antibiótico. Porque eu já te falo, se a gente fosse iniciar esse tratamento empírico sem o gram na mão e sem o líquor na mão, no seguinte sentido. Na história natural do diagnóstico das meningites, o que a gente tem que fazer, né, gente? A gente tem que fazer punção lombar? Sim. Ah, mas eu estou numa UPA, o neurologista não está aqui, eu não sei fazer punção lombar, e aí? Então não vou iniciar antibiótico, não vou tratar como meningite? Não, você vai tratar como meningite, tá? Se você tem um quadro clínico clássico, você vai tratar como meningite. Se você não tem nenhum profissional, ou se você não sabe fazer a punção lombar, fato é, mesmo que você saiba se está demorando para trazer o material e etc., você não deve atrasar antibiótico terapia na meningite. Não deve atrasar antibiótico terapia na meningite. Ah, então você está falando que não precisa esperar líquor? Não é que não precisa esperar líquor. Em condições ideais, se você tiver alguém para fazer punção lombar agora, você vai fazer punção lombar, em seguida você vai iniciar a TV. Se você não tiver ninguém para fazer punção lombar agora, você não vai esperar líquor, punção lombar, para dar diagnóstico de meningite e para iniciar antibiótico. A gente sabe que quanto mais o atraso na antibiótico terapia nos quadros meningoencefálicos ocorrem, mais morbidade você vai conferir esse paciente, indiretamente aumentando mortalidade, né, gente? Então, antibiótico terapia precoce, ela é importante em algumas condições na medicina. Sepse, choque séptico é o clássico. Neutropenia febril é outro clássico. Meningite é outro clássico, tá? Porque é uma doença que confere alta morbidade quando você não faz o início da antibiótico terapia precoce. Isso a gente está falando das meningites bacterianas agudas, né? Ou seja, quadros agudos. Porque meningite tuberculosa, meningite fúngica são quadros mais arrastados, mais subagudos. As meningites bacterianas clássicas, você teve a infecção do sistema nervoso central pelo germe, né, pelo micro-organismo, nas primeiras 24 horas de doença, você começa a manifestar sintoma. Então, assim, o paciente ele começa a manifestação de sintoma rápido,
vai para o pronto-socorro rápido, porque rebaixamento de nível de consciência preocupa qualquer paciente, qualquer familiar, então eles costumam ir relativamente precoce para o hospital, e o médico deveria ter a perspicácia de perceber rápido isso e, consequentemente, definir conduta, ok? Aí tem até aquela história, eu preciso fazer tomografia antes de fazer punção lombar? A tomografia, acaba que eu extrapolo um pouco a questão, mas eu acho que é importante, né? A tomografia, por exemplo, ela é de extrema relevância ou não, né? Vamos supor que eu estou num serviço terciário, que eu tenho um neurologista para fazer minha punção lombar agora e eu tenho uma TC à minha disposição. Eu preciso fazer TC no meu paciente antes de fazer punção lombar? Aí que tá, gente. Às vezes, quando eu pergunto assim pro meu residente, né? Beleza, você tá no pronto-socorro, chegou um quadro clínico clássico de meningite. Antes de fazer punção lombar, você vai fazer tomografia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É para todo mundo? Não, gente, não é verdadeiro para todo mundo, né? Assim, a gente já imagina, né? Na medicina nem sempre, nem nunca, né? Então, assim, verdadeiro para todo mundo, não. A tomografia não é obrigatória para todo mundo, né? A tomografia é obrigatória naqueles pacientes que têm algum sinal que aponta para hipertensão intracraniana. Porque se tiver algum sinal que aponta para hipertensão intracraniana, aí eu não posso fazer punção lombar. Porque eu sei que a minha punção lombar pode induzir uma herniação ali e, consequentemente, meu paciente pode ter uma PCR por conta disso. Então, a TC, ela é obrigatória em qual contexto? Se o paciente chega, por exemplo, com déficit focal, se o paciente chega com crise convulsiva, aí não tem como eu descartar a possibilidade dele ter uma hipertensão intracraniana. Ou então, né, nos pacientes que já têm uma doença conhecida no sistema nervoso central. Por exemplo, paciente que já tem um tumor do sistema nervoso central e que agora está com febre, meningismo e cefaleia, vômito, etc. Gente, se ele tem uma massa no sistema nervoso central, né, eu preciso ver em que pé que está isso. Então, eu vou precisar tomografar para ter certeza que não tem hipertensão intracraniana para depois eu avaliar a punção lombar, tá? E outro contexto que a gente também sempre tem que fazer tomografia antes de fazer punção lombar, sem necessariamente ter quadro clínico clássico de déficit focal, crise convulsiva, de apontar classicamente para possibilidade de hipertensão intracraniana, são nos pacientes imunossuprimidos. Por quê? Paciente imunossuprimido, muito comumente, pode ter doenças oportunistas, outras no sistema nervoso central concomitante com o quadro meníngeo, que pode sim fazer efeito de massa e pode sim ter sinais de hipertensão intracraniana, né? Então, assim, pacientes, um HIV positivo que chega com quadro meníngeo, inadmissível não fazer uma TC antes de fazer punção lombar. Ele pode ter neurotoxoplasmose, que é inclusive mais comum do que a neurocripto, né? Que é o quadro meníngeo mais comum no HIV positivo é a neurocriptococose. Mas o comprometimento do sistema nervoso central mais comum é neurotóxico, que não costuma fazer meningite propriamente dita, né? Mas pode ser inclusive tuberculose meníngea, né? Num paciente imunossuprimido. Então, assim, se for imunossuprimido, é obrigatório. Aí eu teria que fazer TC antes da punção lombar. Agora, é regra para todo mundo? Não é regra. Por que não é regra? Porque, a rigor, quando você começa a fazer tomografia para todo paciente com suspeita de meningite, você atrasa seu diagnóstico. Por quê? Porque a punção lombar vai ser feita pós. Às vezes você atrasa o início do tratamento, porque você fica naquela, quer esperar o líquor. Se eu iniciar antibiótico antes de coletar o líquor, você fica naquela, vai negativar o líquor. E daí, se vai negativar o líquor, tá? O diagnóstico você vai ter pela análise do líquor. A bioquímica e a citologia, de uma forma geral, elas não alteram com o início da antibiótico terapia. Você pode negativar líquor? Sim, você pode negativar líquor, tá? Principalmente se for meningocócica, que sinto dizer, é a mais comum no Brasil, né? Então, assim, você pode negativar, principalmente se for meningo, mas outras bactérias, tipo pneumocócica, hemófilos, TB, né, que são bactérias mais virulentas, às vezes elas persistem no líquor por um tempo aí de horas após você ter iniciado antibiótico. Então, mesmo você tendo coletado o líquor depois de início, às vezes você ainda vai ter positividade no líquor. Mas olha que legal, mesmo você não funcionando o líquor, você poderia ter seu agente etiológico. De qual forma? Com hemo, tá? Então, por isso que a literatura coloca, não é desculpa você não iniciar antibiótico num quadro suspeito de uma meningite aguda. Por quê? Porque você vai ter a hemo depois para se basear no que tange a etiologia. Breno, mas a sensibilidade da hemo é boa? É.
é muito boa nos quadros de meningite bacteriana, tá, gente? Eles podem ficar espantados, assim, a sensibilidade às vezes pode chegar a 90% da hemo. Então, assim, varia de 50% a 90%. Então, pensa, você tem um líquor com cultura negativa e você pode dar o diagnóstico etiológico baseado na microbiologia no grande de uma hemocultura. E hemocultura não tem desculpa. Hemocultura você consegue coletar em qualquer serviço, em qualquer UPA, provavelmente, você tem acesso à cultura. Então, assim, 2 pares de hemo, aí é obrigatório, né? Seria de muito bom tom. Lógico que, se você chamou o laboratório está lá, falou que não tem como coletar hemo agora, paciência, você vai ter que iniciar antibiótico. Mas, a rigor, hemocultura, você conseguiria ter acesso antes do início da antibiótico terapia e, às vezes, mesmo na cultura do líquor não vindo nada, você conseguiria dar seu diagnóstico microbiológico dessa forma, tá? Mas por quê? Porque depois que você coletasse o líquor de ter iniciado antibiótico, ele ia continuar com as alterações bioquímicas e citológicas, ou seja, a glicose ia continuar vindo baixo, mesmo você tendo iniciado o antibiótico. A proteína ia continuar vindo aumentada, a celularidade ia continuar aumentada, com predomínio de linfomono ou de polimorfo, a depender do agente etiológico, tá? Então, acho que fica esse aprendizado aí. Atrasar antibiótico na meningite, never, né? TC para todo mundo? Não para todo mundo. Principalmente nos pacientes que têm, por exemplo, alterações agudas do nível de consciência no seguinte sentido, fazendo déficit focal, crise convulsiva, ou se o paciente já tem história de alguma alteração patológica a nível do sistema nervoso central, massa, enfim, ou se for paciente imunossuprimido, aí é obrigatório, né? Fazer TC antes por conta de risco de herniação, tá? Mas nunca atrasem o seu antibiótico. E no tratamento empírico, gente, o que a gente tem que cobrir no que tange meningite, né? Porque quando a gente vai fazer o IDEA, se a gente for fazer o IDEA desse paciente e identificar o foco, ok, o foco é sistema nervoso central, não tem muita dúvida, né? Febre, rigidez de nuca e rebaixamento de nível de consciência, meningite, até que me prove o contrário, tá? Ainda mais no meu paciente que não tem sintoma respiratório, não tem sintoma urinário, não tem lesão cutânea, então o foco é sistema nervoso central. Ainda mais com rigidez de nuca, que a gente já citou aqui e eu repito, pela importância, é pouco sensível. Apesar de ser pouco sensível, é mais específico. Então, se é pouco sensível, mas é mais específico e você tem um sinal presente, uma luzinha tem que acender. Então, a probabilidade pré-teste do seu diagnóstico de meningite seria até maior, tá? Então, beleza. Aí, o tratamento empírico, a gente faz como? Então, o I, identificamos o foco. D. O que é o D? De definir os micro-organismos mais comuns. Isso, para quem não conhece, é um método que a gente criou que chama IDEA, tá? Para a gente seguir um raciocínio clínico exatamente para prescrever antibiótico terapia de uma forma mais segura. Aí a gente fala, cada letrinha do IDEA significa uma coisa, a gente estrutura o raciocínio dessa forma para chegar no final definir o melhor antibiótico. Então, o I de identificar o foco, meningite, já citei o motivo. O D, definir os micro-organismos mais comuns. Gente, no Brasil, o micro-organismo mais comum que causa meningite é o quê? Meningite e meningococo, é um meningococo, tá? Só que lá fora não é o meningococo, é o pneumococo. Aqui no Brasil é meningococo. O segundo micro-organismo é o pneumococo. Depois tem hemófilos, outros BGNs. Quando você está lidando com meningite hospitalar, a gente tem que pensar em BGNs hospitalares, a gente tem que pensar em MARSA, né? Principalmente se for meningite pós-trauma, né? Ou pós-abordagem neurocirúrgica, aí não tem como não pensar em MARSA. Mas aí, beleza, seria meningites hospitalares. Isso aqui seria uma meningite de comunidade, porque meu paciente está vindo de comunidade. Então, já defini o I. E agora o D, eu tenho que pensar principalmente no pneumococo e principalmente no meningococo. São os dois principais. Agora, dentro dos BGNs, principalmente hemófilos, tá? Pensando nesses três, você já estaria cobrindo a imensa maioria das meningites de comunidade que vem que a gente vê no Brasil, propriamente dito, tá? Aí depois vem o E, de existe alguma particularidade no meu paciente? Por exemplo, meu paciente é imunossuprimido, meu paciente é idoso, né? Meu paciente tem alguma outra, pós-operatório, né, etc. O que é de particularidade no meu paciente aqui, no E, de existe alguma particularidade? É idoso, meu paciente tem 65 anos. Ah, mas isso tem relevância quando a gente vai definir antibiótico terapia na meningite? Tem relevância, tá? O IDEA, ele foi criado por nós exatamente para você seguir ele todo. Não pule letrinhas, que se você pular a letrinha,
Quando você for definir antibiótico, você vai esquecer de alguma coisa. E o nosso E aqui, ele é importante. Existe alguma particularidade? Existe. Qual que é a particularidade nesse caso? Idade. Minha paciente tem 65 anos de idade. E a gente vai ver por que isso é importante. Por quê? Porque a idade, nesse contexto, ela me obriga a pensar em mais um micro-organismo para eu colocar no meu D. Que é qual micro-organismo? Gente, é a listéria. Não tem como a gente não pensar em listéria nos pacientes idosos com quadros meningoencefálicos agudos, tá? Tem que pensar na listéria. Então, assim, pacientes imunossuprimidos, gestante, idoso, obrigatório pensar na listéria como agente etiológico. E por que é tão importante a gente falar isso? Porque o tratamento da listéria é diferente do tratamento de qualquer um dos outros herpes que a gente já colocou. Simplesmente por conta disso, tá? Então, o E tem muito valor aqui. E essa particularidade que é a idade, ela me obriga a colocar no meu D, além daqueles 3 micro-organismos que nós já citamos, agora eu teria que acrescentar a listéria, ok? Ideia, depois vem o próximo I, identificar de onde o paciente está vindo. Meu paciente está no hospital, meu paciente está na UTI, meu paciente está na enfermaria, meu paciente está vindo de comunidade? Está vindo de comunidade, beleza. Então, meu D é aquele mesmo que eu falei. Aí depois vem o último A, de avaliar o melhor antibiótico. Aí aqui, de avaliar o melhor antibiótico, agora a gente sabe o que fazer. Porque agora eu já defini todo o meu D, já discorri toda a ideia aqui, a gente sabe exatamente como tratar. Então, qual que é o melhor antibiótico para eu tratar todos esses micro-organismos? O pneumococo, principalmente o multissensível, a gente vai conversar um pouquinho disso, o motivo. O hemófilos, o meningo e a listéria, já que minha paciente tem 65 anos. Então, o tratamento empírico de primeira linha para uma meningite bacteriana nesse contexto seria com ceftriaxona mais ampicilina. Por que ceftriaxona mais ampicilina? Gente, ceftriaxona, né, dose dobrada. Então, o primeiro passo é esse, né? Lembrando que a gente tem que dobrar a dose dos beta-lactâmicos de uma forma geral para aumentar a cobertura a nível do sistema nervoso central. Ah, mas para que isso? Simplesmente porque tem uma barreira que o antibiótico tem que ultrapassar. Não é a pele que o antibiótico vai chegar lá e vai penetrar. Não é pulmão que o antibiótico penetra com extrema facilidade. Não é trato urinário que a droga é depurada pelo rim e vai concentrar no rim de uma forma extremamente simples. Não é o abdômen, às vezes o antibiótico oral penetra e já atinge nível terapêutico ali. É cabeça, é sistema nervoso central. E sistema nervoso central, sinto dizer, tem uma barreira que impede, que dificulta a penetração de ATBs, né? E essa barreira hematocefálica, ela tem que ser ultrapassada pelo meu antibiótico. Então, não é à toa que a gente tem que dobrar a dose de cefepime quando você vai usar para cobertura do sistema nervoso central, da ceftriaxona quando você vai usar para cobertura do sistema nervoso central. Então, uma das poucas indicações de ceftriaxona dose dobrada é essa, para penetrar a barreira. Então, você teria que fazer dose de 2 gramas 2 vezes por dia, tá? Seria a dose da ceftriaxona. E a ampicilina, por quê? Porque eu preciso tratar todo o meu D. E a ampicilina é um antibiótico que a gente usa para tratar a listéria, tá? Então, a terapia de primeira linha no Brasil seria principalmente com ceftriaxona mais ampicilina. Mas aí vem um contexto aqui que eu acho que é importante a gente contextualizar, porque assim, nós brasileiros, a gente tem muito costume de ler literatura americana, né? E guidelines, etc. Por quê? Porque, sim, eu acho que o Brasil é muito falho em medicina baseada em evidência. Isso é fato, né? Isso não tem nem discussão quando a gente vai comparar com a literatura europeia, a literatura americana e etc. Então, acaba que a gente fica muito viciado em literatura americana, europeia, enfim, guidelines, etc. Mas, nas doenças infecciosas, o que a gente sempre destaca é o quê? Gente, doenças infecciosas, de uma forma geral, a microbiota lá de fora não necessariamente é a mesma microbiota daqui. Então, vocês têm que pensar nisso. O que a gente está tratando o quê? Eu estou tratando meu paciente que está no Brasil. Eu não estou tratando meu paciente que está na Europa ou que está nos Estados Unidos. E a meningite lá fora, o principal micro-organismo não é o meningo, é o pneumococo, tá? Aqui a gente já falou, é o meningo. Então, olha, o agente principal é diferente. Aí você pensa, lá fora é o pneumococo e lá fora é muito mais comum o pneumococo resistente a beta-lactâmico.
muito mais comum do que aqui. Não é à toa que a terapia de primeira linha lá fora, ela te obriga a iniciar a vancomicina ao esquema antibiótico, tá? Então, quando você vai tratar meningite lá nos Estados Unidos, a terapia empírica num paciente jovem que não preenche critério para cobrir listéria é ceftriaxona e vanco. Ah, é vanco por conta de quê? Por conta de Marsa? Não, não necessariamente por conta de Marsa, por conta do pneumococo resistente. Ah, mas para que eles fazem isso lá? É porque o pneumococo lá é um micro-organismo mais comum, tá mais do que justificado, tá? Ah, mas aqui eu preciso iniciar vanco empírico? É aí que tá, né? Gente, eu preciso iniciar vanco empírico aqui? Não, a rigor não, porque o pneumococo resistente no Brasil, né, ele é muito menos comum. E a pneumonia por Marsa, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ela é muito mais... Pneumonia não, desculpa, meningite, né? Ela é muito mais comum se for meningite hospitalar. E aqui a gente está falando até de uma meningite de comunidade, né? Mas o que a questão está cobrando é o seguinte, te deu um gram. E o gram me falou, é um gram positivo. Se é um gram positivo, a rigor, como é uma doença muito mórbida, seria ideal eu não me dar ao luxo de deixar de tratar todos os gram positivos que podem estar provocando isso aqui. E quando a gente pensa em todos os gram positivos, o que a gente tem que pensar? Gente, e eles foram perspicazes o suficiente de não dar mais detalhe de que gram é esse, né? Porque poderia ser coco, poderia ser bacilo, o coco poderia ser em cadeia, poderia ser em cachos, né? Poderia ser diplococo. Então, assim, eles não se deram ao luxo de colocar qual coco que é. Exatamente para cobrar do estudante, né? Do residente, que seja, esse conhecimento mais pormenorizado. Não, eu quero cobrar aqui qual micro-organismo que pode provocar uma meningite, né? E que trata-se de um gram positivo, independentemente se é um coco, se é um bacilo, enfim. Isso que eles queriam cobrar, tá? E aqui, então, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar você sabe? No streptococo, né? Ou seja, não é a mais clássica, né? Porque a mais clássica é o quê? É o meningococo, que é gram-negativo, né? O meningococo é um coco gram-negativo. Mas aqui, como é um gram positivo, a gente vai ter que pensar principalmente, então, no streptopneumoniae, né? Que é o pneumococo. Além do pneumococo, a gente vai ter que pensar também na listéria, que é um bacilo gram positivo, né? E se eu estou pensando no pneumococo, a gente tem que pensar na possibilidade até do pneumococo resistente. Lembrando até um pouquinho da literatura americana agora, tá? Além do pneumococo resistente, você poderia pensar até na possibilidade de Marsa, por exemplo, né? Que é o estáfilo resistente à meticilina. Então, seria de muito bom tom, até você ter o isolamento definitivo do germe, né? Você saber exatamente todas essas possibilidades para tratar da melhor forma. Então, o melhor antibiótico seria o quê? Ceftriaxona, para tratar principalmente o pneumococo. Ampicilina, né? Para tratar principalmente a listéria. Aí, lembrando, a listéria é um bacilo gram positivo, né? Daí a necessidade de a gente saber qual micro-organismo que é a listéria nesse contexto. E seria importante também a gente pensar na possibilidade até do pneumo R ou do Marsa e, consequentemente, vancomicina, para depois a gente fazer o descalonamento conforme o resultado oficial da cultura, né? Então, a terapia inicial, tendo esse gram na mão, seria ceftriaxona, vancomicina e ampicilina. E, consequentemente, então, seria a alternativa D, que marca exatamente esses 3 micro-organismos aqui, que a gente teria que pensar nessas 3 possibilidades. Depois que saísse o resultado oficial da cultura, é um pneumococo muito sensível, você vai suspender vanco e amp. É uma listéria, você vai manter só a amp. É um março, é um pneumococo resistente, você vai manter só a vanco, tá? Então, o descalonamento seria feito depois do resultado oficial. E olha que interessante, se tem a possibilidade de ser o pneumococo, que é o segundo principal agente aqui, né? A gente tem que pensar também na necessidade do corticoide, tá? É muito importante o corticoide. Por quê? Principalmente nas meningites pneumocócicas e nas meningites tuberculosas, gente, o corticoide, ele reduz mortalidade, reduz surdez, tá?
e, consequentemente, é muito importante também. E o corticoide a gente tem que iniciar empiricamente, porque no início a gente não sabe qual que é o agente, né? Antes de iniciar o antibiótico ou concomitante, tá? Idealmente logo antes de iniciar, né? Você faz o corticoide, logo em seguida você inicia o antibiótico. Só tem valor, né, em redução de mortalidade, redução de surdez nas meningites pneumocócicas, por exemplo, se você iniciou o corticoide antes e ou concomitante com antibiótico terapia. Se você iniciou antibiótico hoje, lembrou do corticoide amanhã? Não adianta iniciar corticoide amanhã, tá? Habitualmente nas meningites aí pneumocócicas a gente manteria por 4 dias. Engraçado, tá dando um problema aqui no vídeo. Não sei se sou só eu que tô vendo, tá passando umas imagens aqui no meu rosto. Mas beleza. Aí, gente, de uma forma geral, é isso, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Então, lembrar do corticoide aí também, a gente teria que fazer a dexa concomitante, junto com o esquema, e depois, se tiver isolado realmente o pneumococo, você manteria a dexa, né? E se não tiver isolado o pneumococo, você estaria autorizado a suspender a dexametasona. Meu povo, então é isso. Queria agradecê-los aí pela presença hoje. Acho que deu para a gente discutir muita coisa a respeito de meningite. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa aqui. A Lívia falou muito bom, muito obrigado, Lívia. Já passou das 10 horas, eu acho que tá bom por hoje então, né, gente? Muito obrigado, viu? E lembrar das quimioprofilaxias, tá? A meningite pneumocócica precisa de quimioprofilaxia? Não, né? A quimioprofilaxia habitualmente a gente só faz para 2 meningites, né? Que é a meningite meningocócica e a meningite por hemófilos, tá? As demais, de uma forma geral, não precisam de quimioprofilaxia. Beleza, gente. Então é isso aí. Boa noite para todo mundo. Um abraço.